Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. A ideia de que a arte e a cultura são ferramentas fundamentais para a construção de um sindicato sempre teve um espaço especial na atuação da Sedufisme. E muitas são as histórias que tocam nessa questão no decorrer dos 30 anos comemorados pelo sindicato em 2019. Pensando em relembrar um pouco dessas histórias e falar da importância da arte e da cultura no contexto sindical, o ponto de pauta de hoje tem como convidados o escritor, professor aposentado da UFSM e ex-diretor da Sedufisme, Orlando Fonseca, e o também professor da UFSM e cartunista Mário Lúcio Bonotto Rodrigues, o Málcio. Ambos figuras conhecidas nesses 30 anos de militância artística, cultural e sindical. Eu sou Fritz Nunes e o nosso ponto de pauta de hoje é Arte e a Cultura na Luta Sindical. Professor Orlando Fonseca, professor Málcio, sejam bem-vindos. Agradeço a atenção e a disponibilidade de vocês em conversar conosco. Uma primeira questão, eu dirigiria a ambos, né? É uma pergunta que parece um tanto quanto óbvia, mas que precisa ser feita. A arte e a cultura são ferramentas importantes para a atuação dos sindicatos e são devidamente contempladas na avaliação de vocês? Começando, talvez, pelo professor Orlando. Olha, a cultura ela é base, digamos assim, para todas as ações em sociedade. Quer dizer, a cultura talvez não tivesse esse nome em qualquer outro tipo de formação, de reunião de indivíduos que não fosse numa sociedade civilizada. Então, promover ações que sejam coletivas e que tenham, de alguma maneira, apoio num processo cultural, e aí nós estendemos, por exemplo, para a arte, ele tem um significado muito grande, porque quero crer que na história da humanidade, especialmente pensando assim do mundo moderno, as associações, né, o coletivismo de trabalhadores sempre contou com experiências que estejam relacionadas com arte de alguma forma, né? A música, a dança, a literatura, né? Nós temos experiências assim significativas, por exemplo, o poeta Pablo Neruda descendo até as minas né, no Chile para recitar os seus poemas. A arte ela é parte da formação da humanidade no sentido de agregar, de unir, de reunir as pessoas. Um sindicato que tem já no seu modo de ser a ideia de corpo, né, de que as pessoas estão unidas para garantir direitos e condições de trabalho, enfim, de remuneração, há um sentido que faz com que estejam juntos. Mas para que continuem juntos é preciso, digamos, mais do que isso. E nesse sentido, o investimento na cultura, né, em processos culturais, tanto no entendimento dos processos culturais, porque isso também especialmente num sindicato de professores, ele é altamente significativo, ou seja, ter consciência crítica. E aí é pensar como que é a cultura, qual é o papel da cultura para além da ação que as pessoas estão realizando dentro do sindicato. E, ao mesmo tempo, promover, para dizer, olha, esse é o caminho, é por aqui, são essas as formas culturais que devem ser privilegiadas de alguma maneira. Professor Málcio, a mesma questão, como é que tu vês, né, essa questão da arte e da cultura como importantes para o sindicalismo? E se hoje tu percebes que isso existe ou está faltando um pouco disso? Eu acho que a cultura humana e a arte são absolutamente ligadas ao ser humano e à sociedade. Em qualquer tipo de existência humana, de atividade, em qualquer área, ela é algo fundamental e é impossível o ser humano existir como ser humano sem a existência da arte. Ela é a sobrevivência humana e a própria lapidação humana. Sem arte, o ser humano passa a ser uma máquina, se você quiser lembrar
Charlie Chaplin, em tempos modernos, né? Ele não é nada, ele deixa de ser humano. Né? O homem é um ser cultural e artístico. Então, em todas as atividades, por mais estranhas, mais diferentes que possam ser, a arte e a cultura vão estar presentes, senão não é ser humano. Sim. Professor Orlando, pelo menos nas origens, especificamente da Sedufism, né? Final dos anos 80, mesmo antes de ser sindicato, a própria APUSM, que cumpria um pouco o papel associativo, sindical, final dos anos 80, início dos anos 90, né, se comenta, se lembra com certos saudosismos de assembleias lotadas, etc. e tal. Será que hoje, muitas vezes, a questão da dureza das pautas, da forma como se trata aquele conjunto de reivindicações, talvez estaria por trás um pouco dessa questão do esvaziamento de assembleias? Tem alguma relação na tua... Eu quero crer que os momentos são outros, como muito outros, né? Nós estamos, assim, digamos, na infância dessa redemocratização do país. E havia uma série de pautas, né, naquele momento que, de alguma maneira, congregavam mais os trabalhadores. As pautas, né? A necessidade de pensar o país não apenas do ponto de vista econômico, né, e financeiro, mas o pensamento da formação de um país para além disso. E, no caso, a universidade tinha um papel importantíssimo nesse sentido. E ainda tem, ainda deve ter, não é à toa que no momento atual uma das posições, das posturas do atual governo é justamente produzir uma desidratação, digamos assim, da importância da universidade na formação do país. Na formação daquilo que se entende como nação, como projeto de nação. E passa a pensar que o país deve ser... A ideia de nação no ser humano brasileiro deve passar por outras formações, como a religião, por exemplo, como a disciplina militar, por exemplo. Que essas outras culturas, elas tomam o espaço que a cultura baseada na experiência, né, baseada no aprimoramento, que é o caso da arte, né? A arte passando de um estágio popular e espontâneo para um estado em que as pessoas estudam. Por exemplo, para alguém executar uma música num instrumento como um violino ou como um piano, ele precisa estudar e precisa aprimorar. E essa pessoa faz isso hoje na trajetória, numa história que vem de séculos, né, em que a música também foi sendo aprimorada. É nesse sentido que eu estou falando, para não estabelecer uma relação de dicotomia entre elite e a apropriação da elite da arte erudita. Mas a arte, falando, né, nesse sentido, ela está sendo, de alguma maneira, colocada de lado, essa cultura. Da mesma forma que os conceitos científicos. No momento em que é possível proliferar, especialmente nas redes sociais, ou mesmo nos debates, que a Terra é plana, quer dizer, no momento que isso prolifera, né, e isso é perigoso. Isso é perigoso, porque isso é submergir ao senso comum. Como é que eu saio do senso comum? Usando a imaginação. Dando margem à imaginação para que ela produza uma poesia, um cartoon, uma dança. E aí eu vou dar significado a isso que o Mauss dizia, que ser humano, quer dizer, humanizar as ações é justamente essa, elevar a condição de arte. Então, o momento que nós vivemos, digamos assim, décadas anteriores, daquele da redemocratização, e que é do início da formação tanto do sindicato quanto ainda dos últimos momentos da associação dos professores, era outro, no sentido da construção de um país, e que unia as pessoas.
E eu quero crer que, e não é um fenômeno, a própria cultura trata disso, né? Que na virada do século, especialmente nas últimas décadas, nós íamos encaminhar para uma vida individualista, muito mais individualista. Eu me lembro que nós tivemos uma discussão, mas trouxemos o Mafessoli, que é um pensador francês, e que o sindicato contribuiu, inclusive, a CEDUFES, contribuiu para que ele estivesse, e que ele falava mais na ideia de tribalismo, de tribal, né, de tribos. Não é tanto individual, é o individual, mas dentro de uma tribo. E não aquele individual que o coletivismo da corporação de trabalhadores necessário para promover mudança. Não, tribo. As pessoas se identificam com aquela tribo e aquilo não vai servir para fazer mudanças, né, com pensamento de transformação. Esse era o pensamento do Mafessoli. Ele dizia ainda que isso teria repercussões sobre o próprio sindicalismo. Ou seja, a própria visão do sindicato seria diferente. E existem situações hoje no mundo, não apenas no Brasil, em que se conflitam esses pensamentos, né? O chinês, por exemplo, nos Estados Unidos, e os sindicatos americanos em relação a uma visão de trabalho que os chineses estão trazendo. Quer dizer, os americanos sindicalistas estão reivindicando, dentro de um país capitalista, coisas que um país comunista está trazendo para o outro. Ou seja, há uma transformação brutal dessas relações. E é assim que eu vejo que a situação hoje do esvaziamento da atividade sindical, ela se dá muito pelo que aconteceu no país. Agora, dizer que não há uma relação entre o que nós vemos hoje na conjuntura política, o poder central, o que está mandando hoje no país, e não tem nada a ver com uma Assembleia esvaziada, nós precisamos colocar as duas coisas juntos. Quer dizer, onde é que aquela visão de construção de um país se perdeu no momento em que as pessoas se reuniam, né, com mais força na ideia de construir uma ideia de nacionalidade. Trazendo o professor Málcio para a conversa, voltando lá novamente às origens da CEDUFESM, o professor Málcio era muito conhecido por produzir materiais, né, que procuravam dar um toque mais suave, ou mais humorístico, né, àqueles momentos tensos das assembleias de greve, né? Então, saber um pouquinho, Málcio, como é que se pensava isso? Era planejado, né? Ou simplesmente havia um espírito comunitário e uma liberdade total para criar? Havia uma liberdade total para criar. E, embora eu concorde muito com a análise do Orlando agora sobre as transformações que houve nesse tempo todo, né? Mas há coisas semelhantes. Por exemplo, a tensão e a angústia. Na minha primeira experiência de greve, foi logo quando eu entrei na universidade, nos anos 90, e a coisa não era nada... Embora com o passar do tempo a gente tenda a achar que as coisas eram mais suaves, não tinha nada de suave, era muito tenso. E foi uma das primeiras greves que eu participei, foi uma greve muito longa. Não sei precisar agora, mas eu não sei se foi a greve dos 90 dias, alguma coisa assim. E eram as assembleias muito, muito tensas. E aí, em algum momento, eu lancei mão de algo que eu costumava já fazer como cartunista, do humor para tentar amenizar e também para fazer uma análise crítica da situação, né? Foi quando eu lancei o Humor da Greve, que foi uma iniciativa particular, né, que eu imprimi, fiz xerox e distribuí na Assembleia, que tentava fazer uma reflexão interna das coisas que estavam acontecendo, que não eram só internas, na verdade, né? Reflexão interna mesmo nunca existe, só interna, né? Refletia toda a situação que nós estávamos vivendo, né? Com o recurso do humor, que eu acho que também, junto com a arte humorística, algo permanente, como um grande ar, um grande respiro que temos, que deve ser usado sempre, né? Porque o poder não quer que a gente ria nunca, né? Então é uma luta
de sobrevivência, o riso. Certo. Márcio, Embora eu ache que esse atual governo, ele quer que a gente ria, porque o que ele diz... nós vamos chegar lá, Mas só para colocar um parêntese aqui, um adendo, eu aprendi com o Márcio, participando no mesmo grupo, participamos de um projeto interessantíssimo, foi a revista Garganta do Diabo, junto com o Elias, também cartunista, e o Birata. Eu aprendi que rir das coisas é o primeiro passo para a mudança. Se eu rio de algo, eu passo a ter uma visão diferente disso. E isso pode encaminhar, claro, pode não encaminhar para nada, mas pode encaminhar para uma mudança. E isso é realmente significativo naquele trabalho que o Márcio exercia nos primórdios aí da ação do sindicato. Só para aproveitar que tu citaste aí a questão, né, o humor na greve, e a gente até já publicou em outras oportunidades, né, relembrou isso, mas destacar, né, por exemplo, um dos materiais que tu produziste era o FSM, na greve do zoológico, professores viram bicho. Na greve do zoológico, professores viram bicho. Aí tu citavas, por exemplo, os diversos tipos de bichos professores, né? Professor pinguim, professor peru, professor avestruz. E só para quem não sabe, né, só para ler aqui um trecho, o que era o professor pinguim? O pinguim, coitado, só entra em fria. Quando a greve é quente, vota contra. Depois fica explicando em cima da geladeira, né? Tinha o professor Peru, né? O Peru é um bom sujeito, fez muito glu-glu na época da ditadura. Hoje, porém, vota contra a greve. Tá gordo, acredita que vivemos numa democracia sadia, né? Coitado do Peru, Natal ainda está por vir. Tem também tinha, né, no caso, o professor Avestruz. O avestruz não diz nada, não viu nada, não sabe de nada. É aquele que nos encontra e pergunta, greve? Que greve? A greve, ora bolas. Mas por quê? O pessoal estava descontente? Algum problema? Escuta aqui, avestruz. Você não tem ido às assembleias? Não tem ido às assembleias? Né? Então, eu te perguntaria, esse tipo de professor bicho professor, será que ainda existe nos dias de hoje, na tua avaliação? Alguns bichos estão em extinção. Né? E tem algumas transformações também. Teria que fazer uma releitura e uma adaptação, provavelmente, né? Mas essa leitura que tu fizeste aí até me surpreendeu, não tem muita coisa defasada, não, né? Eu acho que ainda se encaixa, alguns se encaixam, né? Professor Orlando? Eu acho que alguns bichos são transgênicos. Isso. Sofreram transformações com o tempo. Não tem dúvida. O humor ele tem essa possibilidade, né, de nos fazer perceber coisas que, se fôssemos fazer um outro discurso, teríamos dificuldade de enquadrar. Né? Mas criando figuras fica mais fácil. É o que a arte se propõe sempre, né? Aproveitando, o professor Orlando né, alguém, um docente, um educador, sempre foi da área da literatura. Na tua avaliação, como, né, esses diferentes tipos de expressões artísticas, seja a literatura, a música, o teatro e o cinema, de que forma elas podem ser agregadas às pautas sindicais, né, enfim? Uma das coisas foi interessante tu colocares aí, por exemplo, em relação à literatura, né? Por que o senso comum hoje tomou conta do país, das discussões, né? Por que há a facilidade de que fake news se proliferem? A falta de leitura. As pessoas não dedicam mais tempo, como dedicavam no passado, à leitura. Se nós vamos... recentemente eu estive, agora no período de férias, na praia em Florianópolis, lá no norte da ilha, eu passei várias ruas, várias horas tentando achar uma livraria. Não achei uma livraria. Não há livraria. Aí onde eu achei uma papelaria, a pessoa que estava atendendo disse, olha, eu tinha uma livraria. 97% livro, 3% papelaria. Hoje é o contrário. Eu tenho 90% de papelaria e esses livros que estão ali naquelas prateleiras. E aí eu fui olhar para ver se achava. Achei um livro ali, mas é difícil. Então, assim, há uma situação que é a literatura como arte,
livro de literatura, né? Livro de romance, os contos, novelas, a poesia, o humor. Se as pessoas dedicam tempo para isso, certamente elas engrandecem o seu espírito, engrandecem a sua maneira de perceber o mundo e qualificam, inclusive, né? Qualificam o seu discurso, a sua expressividade, o seu entendimento de como as coisas são. E aí não há dúvida nenhuma que a possibilidade de que o entendimento da luta seja outro. O entendimento do que é preciso fazer. Porque me parece assim, ó, que graçou um ceticismo geral. As pessoas que poderiam pensar e refletir para ajudar outras a estenderem ou de alguma forma, trabalharem junto por uma mudança, essas pessoas se tornaram céticas. Não acreditam que haja possibilidade de transformação. E isso é ruim, porque são as pessoas que têm algum tipo de reflexão que poderiam ajudar. Então eu penso que a música, né, a poesia, a arte do modo geral, como incluindo o teatro, o cartoon, enfim, né, o humor, dá uma elevação para o espírito que seria necessário hoje. Está fazendo falta isso. Não é à toa que o Ministério da Cultura está, no Brasil, está na situação em que está, em que houve um desmonte do Sistema Nacional de Cultura, um desmonte, e há um desrespeito completo, tanto que hoje nem tem Ministério da Cultura, né? Nós temos uma secretaria dentro de outro ministério. E as pessoas que estão assumindo os postos é risível, né? Por isso que eu dizia da dificuldade hoje, parece que esse governo quer que a gente ria mesmo, porque as coisas que são realizadas ou que são propostas dentro desse panorama cultural são terríveis. Quer dizer, hoje nós nos deparamos com a notícia de que há um concurso nacional de música de bandas em que não é possível inscrever rock. Mas por quê? Porque a pessoa que está encarregada desse setor dentro da Funarte, ela diz que o rock é indutor de uma série de coisas que nem vou citar, porque a mim me dá vergonha de pensar uma coisa desse tipo. Uma pergunta complementar só, rapidamente. Essa questão, esse fenômeno, digamos assim, da falta de leitura, da extinção, quase extinção das livrarias, é um fenômeno brasileiro ou tu vês isso como um fenômeno que dá para dizer que tem caráter global? Tá? Há uma mudança de plataforma, isso não há dúvida. Né? Há uma mudança. As pessoas estão migrando da forma impressa para a forma digital. Há um fenômeno da facilidade da utilização de equipamentos digitais, né, da mídia digital, para aquisição de informações e conteúdos informativos. Mas a leitura ainda nos Estados Unidos é muito grande, ainda existe. Né, que as pessoas ainda leem, ou na plataforma impressa ou na plataforma digital. Elas são consumidoras de livros. E os europeus, eu não tenho dados recentes, mas os europeus sempre também foram, né, leitores. E eu estou até falando assim de obras que eu li até 2015 e 2016. Eu não creio que haja uma transformação muito grande de lá para cá. Porque no Brasil, o fenômeno da falta de leitura é muito anterior a isso. Muito anterior. Antes de 2010, já as pessoas tinham diminuído drasticamente, coisa para menos de 2 livros por ano, o brasileiro, de modo geral, né? Então, sim, há um fenômeno de mudança de qual é o equipamento para a leitura. No mundo diminuiu a aquisição de livros impressos. E isso afeta, de alguma forma, o entendimento de quantos leitores ainda se mantêm. Né? Mas aí, os dados de leitura nos Estados Unidos, até 2016, que eu conheço, ainda são relevantes. A leitura ainda é parte importante. E na Europa também, é muito diferente o ensino superior, ele é muito baseado na leitura de obras, do que qualquer outra coisa, até de atividade em sala de aula, por exemplo. Partindo para a finalização dessa edição do Ponto de Pauta, uma questão similar, né, para vocês dois. Professor Málcio, inicialmente então, até já foi tocado por vocês aqui, os tempos são difíceis, né, a partir do governo Jair Bolsonaro,
Como tu entendes os diferentes meios culturais, né? Como é que eles podem colaborar para fazer frente a tantas coisas absurdas, né, que são vistas? Como, por exemplo, recentemente o secretário nacional de Cultura, usando como referência um ministro nazista, né? Como é que se enfrenta isso? Bom, informação, educação, mas eu insisto na questão do humor como um dispositivo, um recurso de sobrevivência mental humana. Porque o humor não aceita o que está sendo colocado e ele ensina a olhar o mundo de um modo diferente, sempre novo, sempre diferente do que está posto. E isso é uma das grandes funções do humor e da arte em geral. Então, seja através da música, do cinema, tanto que qualquer poder tenta controlar esse tipo de manifestação. Isso não é de agora, isso foi ao longo dos anos em qualquer governo que tenta controlar a sociedade, né? Através de controlar a arte e os artistas. E é isso que está acontecendo nesse momento, né? E ainda considero que o humor é uma das saídas. Professor Orlando, como é que se pode, né, fazer frente, através dos diferentes meios culturais, né, a um governo que tem uma ministra, né, que defende que meninos vestem azul, meninas vestem rosa, Abstinência agora. ministros que advogam que a Terra é plana, né, e mais um guru, filósofo, astrólogo do presidente, que a cada frase gosta de citar o aparelho escritor humano, né? Como é que se enfrenta, né, esse tipo de situação? Pela elevação, né? Parece assim que o humor por ser do contra, por exemplo, que ele não tem humor a favor, tem humor do contra, né? Ou seja, exatamente para mostrar como que as coisas têm que ser diferentes, ou como elas podem ser diferentes. E isso está na arte também, do modo geral. A literatura trabalha com isso também, né? Um romance, por exemplo, um conto, sem conflito não tem história. Ele coloca um conflito diante da percepção do leitor para que ele possa entender a realidade em que ele vive de uma maneira diferente. Então, eu creio que é um papel hoje de resistência determinados grupos, como são os sindicatos, de promover a arte que produz a elevação. Porque se nós pegarmos, por exemplo, a música no Brasil, infelizmente a música ficou reduzida a eu não tenho nada contra, né, dizer assim que o sertanejo, seja universitário ou seja de jardim da infância, que esse sertanejo não tenha valor. Tem, porque as pessoas compram e eles são os que estão vendendo mais. De alguma forma isso penetra na mente das pessoas. Bom, isso é um valor. Mas não é esse o valor que vai trabalhar, operar no sentido da transformação. Só que se as pessoas recebem massivamente esse material de construção artística, e são feitos com qualidade, às vezes são feitos com bastante qualidade, né? Porque na verdade a qualidade é para vender, mas eles são redutores do ponto de vista, basta olhar as letras, né? Que não tem qualidade nenhuma e operam basicamente no senso comum. De fixar na mente das pessoas determinadas imagens que são do cotidiano, do dia a dia. Bom, se eu firmo o que está aí, como está aí, eu não aponto para a possibilidade de que haja mudança. E as pessoas se contentam com isso. Então, a promoção de uma arte que resiste com outros formatos, outras características no sentido de prover às pessoas a possibilidade de que elas reflitam sobre o mundo, e esse é um papel que, quero crer, é fundamental que uma instituição como o sindicato, como a SEDUFSM em Santa Maria, específico, dentro da nossa comunidade, pode realizar no sentido de uma transformação, ou ao menos de uma resistência a essa ridicularização da ciência e da cultura que está sendo promovido no país. Ok, professores Orlando Fonseca, Mário Lúcio Bonotto Rodrigues, o Málcio, muito obrigado pela presença e disponibilidade de vocês. E assim nós estamos encerrando, né, o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a presença do escritor, professor aposentado da UFSM e ex-diretor da SEDUFSM Orlando Fonseca, e do também professor da UFSM e cartunista Mário Lúcio Bonotto Rodrigues, o Málcio.
Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast nas nossas redes sociais e no nosso site. O endereço www.sedufisme.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.